A Segunda Guerra Mundial, uma história de avanços relâmpago e defesas desesperadas. Mas, no meio de anos de conflito, 3 momentos bem específicos se destacam. Foram as batalhas que de fato mudaram o rumo da guerra e viraram o jogo a favor dos aliados. Olha só, no começo de 1942, o cenário era bem sombrio para os aliados. As forças do eixo pareciam invencíveis. Eles avançavam fundo na União Soviética, expandiam o domínio no Pacífico, era uma velocidade impressionante. Eles estavam, sem dúvida, no auge do poder. Só que essa maré estava prestes a mudar. Foram 3 confrontos gigantescos em teatros de guerra totalmente diferentes que redefiniram o conflito. Vamos analisar, um por um, como Stalingrado, Midway e o Dia D juntos selaram o destino do eixo. Vamos começar na vasta e congelada Frente Oriental. Stalingrado não foi só uma batalha, sabe? Foi um ponto de ruptura. Um verdadeiro moedor de carne humano que, no fim, quebrou o avanço da máquina de guerra nazista. A Operação Barbarossa, que foi a invasão alemã da União Soviética, começou como uma catástrofe para os soviéticos. Mas a imensidão daquele país e o tamanho dos seus exércitos era algo surreal. Os alemães avançaram, sim, mas nunca conseguiram quebrar de vez a espinha dorsal da resistência russa. E o que chama a atenção aqui é a brutalidade dessa ordem de Stalin. Em momentos críticos, como na defesa de Moscou e, claro, depois em Stalingrado, recuar simplesmente não era uma opção. Essa ordem transformou o conflito na Grande Guerra Patriótica, uma luta desesperada pela sobrevivência da nação. Os soviéticos combinaram essa resistência feroz com uma estratégia cruel: destruir o próprio país para negar qualquer recurso ao inimigo. E aí, como se não bastasse, chegou o aliado mais poderoso da Rússia, o General Inverno. As temperaturas despencaram e dizimaram o exército alemão, que já estava sofrendo com linhas de suprimento terrivelmente sobrecarregadas. O custo para a União Soviética é algo quase inimaginável. Pense nesse número: 27 milhões de mortos entre militares e civis. Ele mostra a profundidade da resistência soviética e a escala absurda da luta. Foi essa disposição de sacrificar tudo que finalmente parou o avanço alemão. Pois é, enquanto a Alemanha sangrava na neve russa, do outro lado do mundo, nas águas do Pacífico, outra maré estava prestes a virar. Depois de Pearl Harbor, o Japão planejava um golpe final para aniquilar a frota americana e garantir seu império de uma vez por todas. Como a gente vê aqui, a estratégia japonesa era brilhante, audaciosa. O plano era atrair os porta-aviões americanos, que eram o coração da Marinha dos Estados Unidos, para uma armadilha, uma batalha decisiva que deixaria o Pacífico sob controle indiscutível do Japão. E aqui está o ponto crucial. Graças a uma equipe simplesmente genial de decifradores de códigos, a Marinha Americana tinha interceptado e decifrado as comunicações japonesas. Eles sabiam o plano inteiro, o alvo, a data e a composição da frota. A armadilha estava prestes a se virar contra o próprio caçador. O resultado foi devastador. Em um único dia, o Japão perdeu o que este número representa: 4. 4 dos seus melhores e mais experientes porta-aviões. Em questão de horas, o coração da sua marinha foi arrancado. Foi uma perda da qual eles nunca iriam se recuperar. E isso nos leva ao fator que decidiu tudo e selou o destino do Japão. Midway não foi só uma vitória tática, foi, acima de tudo, uma vitória industrial. O Japão simplesmente não conseguia competir com a capacidade de produção dos Estados Unidos. A perda desses navios e pilotos de elite era insubstituível para eles. Para os Estados Unidos, foi um revés, claro, mas um que sua imensa indústria podia superar. Essa citação do Stalin resume perfeitamente o verdadeiro motor por trás da vitória aliada. No fim das contas, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de produção. A capacidade de fabricar mais tanques, mais aviões e mais navios era o que, inevitavelmente, determinaria o vencedor. E este gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A produção industrial dos Estados Unidos foi simplesmente avassaladora. Sozinhos, os EUA produziram mais aeronaves do que a Alemanha e o Japão combinados. Essa disparidade não significava apenas mais equipamento. Significava que os aliados podiam aguentar perdas e continuar lutando numa escala que tornou a vitória do eixo uma impossibilidade matemática a longo prazo. E essa capacidade industrial esmagadora nos leva à peça final do quebra-cabeça: a invasão da Normandia. O Dia D foi o resultado de anos de planejamento e a demonstração final do poderio aliado.
Esse era o momento que Stalin vinha exigindo há anos, a abertura de uma segunda frente para aliviar a pressão sobre a União Soviética. Foi uma aposta monumental, a maior invasão por mar da história, com um objetivo bem claro: libertar a França e marchar em direção a Berlim. A escala da operação era de tirar o fôlego. Uma armada de mais de 5.000 navios e outras embarcações cruzou o Canal da Mancha, um feito que só foi possível pela produção em massa dos estaleiros aliados. No ar, a supremacia aliada era total. 12.000 aeronaves, o produto daquela capacidade industrial que vimos, deram cobertura bombardeando as defesas alemãs e garantindo que a Luftwaffe mal pudesse reagir. E em terra, mais de 2 milhões de soldados aliados participaram da campanha da Normandia. Era uma força que a Alemanha, já exaurida por anos de guerra em múltiplas frentes, não tinha mais recursos para repelir. Assim como em Midway, a inteligência e o engano foram cruciais. Os aliados criaram um exército fantasma para convencer os alemães de que o ataque principal viria em Paz de Calais. E o resultado? O alto comando alemão foi pego completamente de surpresa. Rommel estava de licença e Hitler estava dormindo quando a invasão começou. Então, como é que essas 3 batalhas tão diferentes travadas em continentes e oceanos distintos se conectam para formar o grande ponto de virada da guerra? Em Stalingrado, foi a pura força de vontade e um ambiente hostil que esgotaram a mão de obra alemã. Em Midway, a inteligência deu a vantagem, mas foi o poder industrial que tornou a derrota japonesa irreversível. E no dia D, essa mesma capacidade industrial foi liberada em uma escala tão massiva que a derrota alemã no Oeste se tornou inevitável. Isso nos deixa com uma questão central para pensar. O que foi mais importante para a vitória dos aliados? Foi a resiliência sobre-humana demonstrada em lugares como Stalingrado ou foi a produção implacável das fábricas americanas? A verdade, provavelmente, é que uma não poderia ter tido sucesso sem a outra.